A paz, irmãos, amém? Amém. Eu tinha comentado isso com o pastor ontem, se ele estava orando por mim, disse, não, orei, e agora ele desconfirmou, orei o suficiente. Mas vamos orar novamente para que Deus nos abençoe. Ó Deus e Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, porque sabemos que toda direção, sabedoria e instrução vem do Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui esta noite e confiamos que tudo que vier a ser colocado é realmente a vontade do Senhor para este momento, meu Pai. Muito obrigado, e assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A Valéria colocou esse tema, que eu achei até interessante, da raposinha, né, que eu ficava perguntando em relação a isso. Mas eu acho que é um tema muito importante para a gente conversar em relação à questão financeira da igreja. E é um tema que pouco eu acho que se trata nas igrejas de uma forma geral. E é um tema muito necessário e muito complexo de se resolver, muitas vezes. Quando o dinheiro se torna um problema na família, ou como o Valéria bem colocou, é uma raposinha que precisa ser combatida. É fácil perceber a falta de comunicação ou agressividade, ou a falta de amor podem se tornar grandes problemas na família. Esses são problemas, digamos, espirituais, que normalmente trabalhamos nas reuniões na igreja. Esses temas que nós vemos geralmente, as pregações que são feitas, são geralmente em volta desses temas aqui. E pouco, assim, ou bem menos, a gente fala sobre finanças, que é um tema que eu vou pedir para os alunos passarem ali, que eu fiz uma pesquisa em relação a alguns dados para passar. Uma pesquisa do IBGE de 2018 que apontou que os problemas financeiros são a causa de 60% dos divórcios no Brasil. O que é que vem à nossa mente quando a gente pensa em divórcio? Imediato, adultério, geralmente é o que vem na nossa cabeça. E essa pesquisa de 2018 já faz o quê? Então, 7 anos e representa 60% dos divórcios no nosso país. Pode passar. Uma pesquisa do SPC Brasil, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, apontou que a falta de dinheiro ou o controle financeiro total por parte do parceiro é um dos problemas, dos maiores motivos de briga entre os casais. O que é que a gente vê hoje? Eu sei que é um ponto complexo de se falar. Tem acontecido diversas vezes que nos casais, devido às circunstâncias da vida, o homem, por um motivo ou outro, perde o emprego ou sai do seu trabalho, do seu negócio não dá certo, e a mulher que segura as finanças da casa. Isso faz parte, porque são um casal, são um só, mas isso tem gerado grandes conflitos na nossa sociedade, porque o homem, como sacerdote do lar, que a gente sabe, é o responsável para suprir a necessidade do lar. Não é verdade? Pode passar. Uma pesquisa do Terra apontou também que 46% dos casais brasileiros brigam por questões financeiras. É um número alto, né, se a gente for ver. A gente pode pensar em diversos outros motivos, mas a questão financeira tem sido um tema muito de confusão nas nossas famílias. Sim. Infelizmente, pouco se fala sobre isso, pode ser considerado um assunto mundano. Muitos pensam que não se deve falar de finanças na igreja, e assim muitas famílias continuam tendo dificuldade nessa área. No Ministério AP, que os irmãos estão tomando conhecimento, a gente tem tratado muito com as pessoas em relação a essa parte financeira. O quão é importante a organização, principalmente na família, né? Como a gente viu aí nessas estatísticas, tem sido causa de divórcio e de grandes problemas. Pode passar. A crise financeira pode gerar frustração e sentimentos de fracasso. A gente sabe também, não querendo entrar na seara de alguns pontos do nosso país, mas que a crise financeira que o Brasil tem enfrentado dificulta mais ainda essas questões, né? E esse fracasso, devido à questão financeira, causa frustração nas pessoas. E isso é muito ruim na família. Eu conversei até com alguns irmãos aqui que estão numa situação realmente difícil e que isso causa desânimo na família e no casal. Isso é muito complicado realmente. E a gente está aqui para tentar ajudar da forma que for melhor. A falta de comunicação nas finanças entre o casal também pode levar a conflitos. Ou seja, será que realmente os casais hoje em dia, principalmente na igreja, têm sido abertos um com o outro em relação às finanças? A gente tem aberto tudo que a gente faz um para o outro. Nós sabemos o que funciona diretamente nas nossas finanças em casa. Isso é um assunto que deve ser tratado e ser aberto literalmente entre os membros da casa, para que as resoluções dos problemas possam ser feitas em conjunto. Até coloquei que a traição financeira pode causar o mesmo dano de uma conjugal. Exige um esforço semelhante para ser superado.
É um problema muito grande a questão que a gente vê hoje do consumismo. E a igreja não deixa de ser ausente desses problemas. Não só a mulher, como o homem também. E às vezes se envereda no consumismo. E o que eu posso dizer, que vai ser o próximo ponto, pode passar. 6 conselhos que a Bíblia nos dá para lidar com as finanças, pode passar. O amor, não amar o dinheiro. Eu sei que muitas vezes nós colocamos nossos corações no dinheiro e nos bens que nós possuímos. Mas na minha visão, um dos maiores problemas que a gente vai tratar até mais na frente especificamente é o amor ao ato de compra. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso. Porque muitas vezes quando a gente alcança um objetivo, a gente abusa daquilo que a família conquistou, seja uma casa, seja um veículo, não importa. Mas eu acho que o principal problema não é nem o bem, nem o dinheiro que a gente acumula, mas o vício no ato de comprar. Que acho que é um dos grandes problemas que tem levado a sociedade hoje na parte das finanças a ter um fracasso realmente grande. 1 Timóteo 6,10. Se os irmãos puderem abrir para a gente dar uma olhada rapidinho. Vocês conseguem o quê? Diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A Bíblia ensina que amar ao dinheiro pode ser desastroso. Essa é, na verdade, a raiz de todos os males, como está escrito em Timóteo. Por amor ao dinheiro, muitas pessoas magoam seu cônjuge e filhos, priorizam o trabalho e não têm tempo para a família, porque estão sempre em busca de ganhar mais e mais. Aí eu vou citar até um exemplo pessoal, que Rosa até brinca comigo às vezes, porque não pela busca do dinheiro em si, mas pelo foco no trabalho. O que acontece? Às vezes, até quando poucas vezes que a gente vai viajar, em algum momento, ela diz que eu tenho que parar para concentrar, que eu possa desfrutar um pouco daquele momento e não ficar viajando pensando especificamente e sempre no foco no trabalho. Isso acontece muito comigo e acho que muitas pessoas também, não só pelo amor ao dinheiro, né? Pode passar. Confiar no Senhor. Muitas pessoas buscam dinheiro não pelo apego pelos materiais, mas porque ele traz segurança. Muitas vezes ficamos ansiosos por causa das finanças, não porque estamos preocupados com o suprimento de hoje, mas porque queremos garantir o sustento de amanhã. Tem até um trechinho aqui que eu vou falar sobre planejamento financeiro, que é muito importante. Mas a Bíblia diz o quê? Que a gente tem que agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Se a gente ficar ansioso pelo que vai acontecer amanhã, não é bom. Isso causa muitos problemas, como a gente tem visto na sociedade de hoje em relação à ansiedade. Precisamos planejar e preparar o futuro, como veremos mais adiante. Mas existe uma grande diferença entre se preparar e se preocupar. Existe uma grande diferença entre estar preparado e estar ansioso. Filipenses 4:7 diz, eu vou ler aqui para adiantar: não devemos andar ansiosos por nada, mas como isso pode ser possível, confiando plenamente no Senhor e descansando nele. A ansiedade vem quando confiamos em nós mesmos e queremos garantir nosso futuro pela força de nosso braço. Mas quando confiamos em Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, podemos planejar sem ficar ansioso. Planejamento é essencial para a questão financeira que nós enfrentamos hoje no nosso país. Mas também andar ansioso, como muitas pessoas têm andado pelo sustento de amanhã, que eu sei que tem sido difícil, não é saudável. Em Tiago 4, do 3 ao 16, diz o seguinte: que Tiago repreende a igreja, não porque ela fazia planos para o futuro, mas porque excluíam Deus de seus planos. Eles eram arrogantes e não confiavam no Senhor, mas achavam que conseguiriam tudo por eles mesmos. Devemos confiar no Senhor acima de tudo e descansar, que Ele jamais nos deixará desamparados. Ou seja, Tiago criticava a igreja não por planejar, mas nesses planos que a igreja planejava, eles não colocavam Deus nesses planos. A gente deve planejar, mas tudo segundo a vontade de Deus.
Porque quando nós planejamos e colocamos diante do Senhor, esses planos serão bem-sucedidos. E ainda que não seja que foi a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, devemos colocar nossos planos primeiro na vontade de Deus. Pode passar. Viver uma vida modesta. Esse é um ponto bem interessante e complexo também. Ter riquezas não é sinal de bênção de Deus, como ensina a teologia da prosperidade. Mas também ter riquezas não é pecado, como alguns fazem parecer. Deus pode abençoar seu povo com riquezas ou não. Esse não é o foco do Evangelho. Até uma parte que às vezes a gente conversa lá no Ministério Up, que Deus nos abençoa com algumas posses, digamos assim, mas com propósito, né? E a gente tem que parar de confundir, por exemplo, humildade com pobreza, e arrogância, prepotência com riqueza. Deus nos concede algumas coisas na nossa vida, mas com um propósito específico. A gente vai ver isso mais para frente também. Mas o que a Bíblia ensina é o princípio cristão, que devemos buscar a modéstia. O que significa isso? Contentar-se com a vida simples, sem ostentação. Ainda que Deus abençoe o cristão com muitos bens, ele deve viver uma vida modesta, porque isso é virtuoso para o cristão. Filipenses 4:5. Ou seja, Deus pode sim abençoar a gente, mas a gente tem que viver de uma maneira simples, que agrade a Ele e com propósito. Esses bens que Deus coloca muitas vezes em nossas mãos, seja pouco ou muito, tem um propósito determinado por Ele. Amém? Uma vida modesta significa contentar-se com aquilo que o Senhor tem dado. Não significa que a pessoa não pode agir e investir para crescer nos negócios ou na profissão. Não significa que a pessoa tem que viver estagnado financeiramente, mas significa que ela tem que ser grata pelo que tem e ser feliz pelo que possui. Procurar crescer sim, mas não por insatisfação ou por inconformidade. Viver uma vida modesta não é fazer voto de pobreza, é buscar ter o suficiente, nem demais, nem esquecer-se de Deus, nem tão pouco para quem venha blasfemar. Queria abrir esse texto com os irmãos. Provérbios, capítulo 30, 7 ao 9. Diz assim: duas coisas peço, que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Olha que interessante. Eu acho que na vida, acho que a gente pensa sobre isso também, tudo é questão de equilíbrio. E na nossa vida cristã também. Eu achei interessante que ele pede que Deus deu o suficiente para que ele viva, nem demais para que ele venha abandonar, nem de menos para que ele venha a blasfemar. Então o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida é importante. Pode passar. Trabalhar com diligência. Já percebeu que sempre que Deus chama alguém para a sua obra, ele estava trabalhando? Isso eu acho muito interessante. Será que Deus já chamou alguém que é preguiçoso, que me perdoe pela palavra, que é vagabundo, que não faz nada? Deus não chama essas pessoas. Deus chama as pessoas trabalhadoras, produtivas e que querem realmente fazer alguma coisa no reino de Deus. É muito interessante isso. Deus não conta com o preguiçoso. O preguiçoso não faz parte da obra de Deus. Isso é muito interessante. Eliseu estava arando a terra. Amós também. Gideão estava malhando o trigo. Davi pastoreando ovelhas. Deus nunca contou com gente preguiçosa. Aliás, a preguiça é um pecado terrível. Ainda no Éden, Deus deu um trabalho a Adão. Antes mesmo de pecar, ele deveria administrar e cuidar do jardim. O trabalho não é um castigo pelo pecado, é uma bênção de Deus. Eu queria falar um ponto, sem entrar em nenhuma seara novamente, que o que acontece no nosso país, devido a todos esses programas sociais de ajuda que são necessários em determinados momentos, tem criado uma sociedade preguiçosa, que não quer trabalhar e que murmura sempre e reclama. Então, assim, a gente não deve se moldar a esse sistema do mundo. São necessários, mas não são o que Deus quer para a nossa vida. A gente tem que produzir e trabalhar, porque esse é um princípio de Deus. E como disse aqui, é uma bênção de Deus também. É importante que o cristão trabalhe com diligência, com determinação, com motivação e com alegria. Sem murmurar, sem se queixar, mesmo, mas fazendo como para o Senhor. Olha que interessante. Eu ia trazer um vídeo, mas não deu tempo.
que esse vídeo mostra trabalhos difíceis que são feitos em 99% dos casos por homens, mas são necessários para manter o seu sustento e o seu lar. Então a gente não pode reclamar, como a Bíblia diz aqui, nem murmurar. A gente tem que trabalhar como para o Senhor. Trabalhos são difíceis, mas são necessários. A gente tem que fazer isso porque a gente glorifica a Deus através do nosso esforço. Pode passar. Investir no reino de Deus. Uma das partes interessantes de que a gente se qualifique, que a gente prospere, que nosso negócio vá bem, que nossa profissão vá bem, é para que a gente possa investir no reino de Deus. Porque tudo que Ele nos concede tem um propósito em si. Deus não age sem propósito na vida do cristão. Se Ele permite ao cristão passar por dificuldades, Ele certamente tem algo a ensinar pela luta. Romanos 5, do 3 ao 5. Da mesma forma, quando o Senhor permite que o cristão tenha sossego financeiro, não para aproveitar somente em seus propósitos egoístas, mas para que ele possa ajudar os outros e ao reino de Deus por meio dos seus bens. Olha que importante. Deus nos concede um pouco a mais do que a gente precisa, então a gente deve ajudar os irmãos, ajudar na obra de Deus, ajudar os missionários. A gente pode fazer muita coisa com o que Deus nos concede. A grande questão é a gente entender esse princípio e botá-lo em prática. Não é? Pode passar. A organização financeira. Esse texto aqui é um texto que eu acho muito importante, que é o texto lá de Gênesis, do 41, do 25 ao 37. É a história de José. Eu vou resumir um pouquinho o contexto histórico dele e também essa parte desse texto aqui, pelo tempo. José havia sido vendido por seus irmãos e acabou escravo no Egito. Lá o Senhor o fez prosperar na casa de Potifar, mas acabou sendo vítima de uma cilada da esposa de seu mestre e foi lançado na cadeia. Mesmo na cadeia, o Senhor estava com José e ele prosperou. Enquanto José estava preso, interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, mas o copeiro esqueceu-se de ajudá-lo quando saiu da prisão. Tempos depois, o próprio faraó teve um sonho. 7 vacas gordas e 7 espigas cheias que devoraram 7 vacas magras e 7 espigas mirradas. Perturbado, o faraó quis saber o significado do seu sonho. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. José não somente interpretou o sonho do faraó, como orientou a ele acerca de como deveria enfrentar-se a maior crise financeira que o Egito já tinha passado. Vamos aprender com José como ter organização nas nossas próprias finanças. Eu acho muito interessante essa história de José. Você vê que ele, resumindo um pouco, teve 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. José fez um planejamento completo de 14 anos para o Egito. Ele não só interpretou os sonhos, como fez o planejamento para Faraó. É tanto que Faraó elegeu ele para cuidar dessa parte e veio futuramente a ser governador. Nesse ponto específico da vida de José, eu queria fazer algumas aplicações mais práticas para essa parte de finanças na família. Eu acho que os irmãos já devem ter uma noção sobre isso. Não sei se conhecem o termo, que alguns já devem ter ouvido aqui falar em reserva de emergência. Acho que muitos irmãos já ouviram falar sobre isso, né? Que isso é muito necessário, principalmente nos tempos que a gente tem hoje. Qual foi a atitude de José em relação ao sonho de Faraó sobre tempos de fartura e tempos difíceis? Vamos ao texto. Nesse texto, vemos a interpretação de José sobre 7 anos de grande abundância, como logo após esse período viriam 7 anos de fome. Mas como poderíamos tirar um bom exemplo para os dias de hoje, no caso das finanças? Seria essa parte que eu acho interessante, da reserva de emergência. Como seria? Só para citar um exemplo aos irmãos. Digamos que numa família, que não é o caso aqui, a gente tem uma despesa mensal de R$ 1.500. Como seria interessante a gente pensar sobre reserva? Montar, ao passar do tempo, guardando um pouco, pelo menos 3, 6 meses até um ano desse valor que a gente tem de despesa mensal. Ou seja, se a gente tem uma despesa de R$ 1.500, a gente tem uma reserva com um tempo montado de R$ 4.500. Por que eu digo isso? Chegou um momento que seu negócio deu errado, seu emprego não está mais dando certo, você foi demitido, não está prosperando, você tem uma reserva para se manter naquele período, que foi o mesmo princípio que José aplicou aqui. Ele teve 7 anos de fartura e se organizou para 7 anos de escassez total. E uma das partes que eu acho muito interessante é que no controle de gasto que José fez, até para a questão não só dos egípcios, mas das terras circunvizinhas, ele pôde abastecer. Além de abastecer o próprio Egito, ele abasteceu outras cidades circunvizinhas dele. Pode passar. Pode passar novamente. Controle de gasto, se preparar. Opa, aí passou demais um pouquinho.
Para sobrar grãos para o tempo de escassez, os agentes deveriam racionar o consumo, ou seja, consumir somente o necessário. E aí fica uma pergunta interessante: por que a gente consome mais do que precisa? Por que será? A gente não precisa de tanto para nossas necessidades, não é verdade? Tema bem abrangente, mas vamos pensar um pouco. Me fez lembrar, acho que os irmãos mais, não vou dizer mais antigos, né? Mas se lembram daquele Telecurso 2000, que passava às 6 horas da manhã, que era só curso, que tinha muito interessante, que ele fazia: vamos pensar um pouco sobre determinado tema. Me fez lembrar isso. Nos dias de hoje temos muita informação sobre produtos que muitas vezes apenas mencionamos, mas como os nossos celulares captam tudo que falamos, essas informações são transformadas em um verdadeiro bombardeio de propagandas. Quem não já se pegou em situações que você está falando com alguém e de repente, quando você abre o celular numa rede social, aquele produto vem em cima de você, lhe gerando o quê? Tentações, ansiedade e consumismo, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Aí um ponto que eu queria falar também é em relação, esse é um ponto bem prático, técnico específico, a cartões de crédito, que eu acho que é um dos fatores que mais endivida a população brasileira hoje em dia. E a gente usa sem perceber, porque o dinheiro naquele momento não sai das nossas contas. Parcelamos em várias e várias vezes, muitas vezes pagando um mínimo, quando não tem juros da operadora, e começa a criar uma dívida enorme. Então esse é um ponto que eu acho que os irmãos deveriam ter muito cuidado em relação a cartão de crédito. Onde entra o consumismo nessa história? Pelo simples fato de não precisarmos pagar imediatamente pelo que compramos, ocasionando um grande descontrole e, consequentemente, um vício pelo ato da compra, que eu falei no início. Eu acho que muitas vezes não está só na aquisição do bem sim, no bem sim, na verdade, mas no vício pelo ato de comprar. Parece que a adrenalina é gerada pelo ato de compra, muitas vezes. Quando a gente compra uma coisa, se sente bem naquele momento, depois passa e o vício volta novamente nesse sentido, né? Já passou, se preparar para o futuro, sim. A reserva de emergência é para contingências da vida, é ter um saldo para eventualidades que podem aparecer, como no tempo da pandemia, por exemplo. Quantos irmãos aqui, acho que todos, quem tem negócio, quem tem emprego, na época de pandemia passaram por dificuldades, porque foram pegos de repente, sem uma reserva, sem uma preparação, como foi no caso de José. O plano de José não foi apenas para 7 anos de fome, mas foi um plano de longo prazo, que colocou toda a terra do Egito nas mãos do faraó. Olha o que José fez para o faraó. Além de planejar para que não houvesse escassez, ele colocou todas as terras do Egito na mão do faraó, com esse planejamento. Aprendemos aqui que não basta apenas estar preparado para os anos de dificuldade, é preciso pensar mais na frente. Se não morrermos hoje, a velhice nos alcançará todos nós, e temos que nos preparar para ela. Como nos organizar para esse momento da vida? Eu já conheci com alguns irmãos que dizem: não, vou esperar só Jesus voltar, não vou atrás mais de nada. Mas se Jesus demorar 10, 20, 15, 30 anos, como é que você vai ficar? A situação vai ficar muito difícil, não é verdade? Muitos, quando a gente pensa em falar em futuro, imediatamente pensam na questão da velhice do INSS. Mais uma vez, isso é tema para várias e várias discussões, eu não vou entrar nessa seara novamente. Mas saibam de antemão que o INSS não é garantia de aposentadoria. O que é que eu vou ensinar sobre isso um pouquinho? Sim. Mas vocês sabem que existem outras formas de aplicações para não ficar preso ao INSS, é isso que eu quero dizer. Aplicações que você pode juntar ao longo da sua vida, se preparar para uma aposentadoria futura, não dependendo exclusivamente da Previdência Social. Esse é um ponto que eu acho importante os irmãos pensarem sobre isso. Existem diversos tipos de aplicações que eu posso comentar depois, a gente pode em outro momento falar sobre isso também. Pode passar. Pode passar. Volta um pouquinho, é naquela parte de ensinar a educação financeira aos filhos, que eu acho também um ponto importante, acho que dá para falar um pouquinho. Pode voltar. Aí. Ensinar a educação financeira aos seus filhos. Percebeu que José não somente interpretou o sonho de Faraó, mas também instruiu ele e seus sábios sobre como administrar recursos. Isso mesmo, ensinar é parte importante da convivência familiar. Você ora por seus filhos? Já pensou em orar para que Deus te dê sabedoria para orientá-los nessa parte financeira da família? É um bom ponto para pensar. Você ensina seus filhos na parte financeira? Você compartilha a realidade da sua casa com seus filhos?
Você ora para que Deus lhe dê sabedoria para ensinar sobre isso. Irmãos, isso é muito importante. Eu vou só contar um pequeno exemplo que aconteceu várias vezes com Laurinha, em relação a mim. Eu tenho alguns aparelhos, telefones como todo mundo tem, antigos em casa. E ela chegou outro dia para me perguntando quando eu daria esse telefone para ela. Eu digo, quando você começar a ter dinheiro, você vai juntar, você vai me comprar e assim eu lhe dou. Para que ela entenda o valor daquilo que foi realizado. Foi um trabalho realizado para conquistar aquilo ali. Então a gente deve orar e ensinar nossos filhos o valor que Deus nos coloca aqui. Às vezes ficamos tão ansiosos para que nossos filhos estudem, tenham um bom emprego, um bom salário, mas se não souber lidar com o dinheiro, não adiantará nada ganharem muito ou pouco. Os pais têm a obrigação de ensinar isso a seus filhos, inclusive o que mencionei antes: não amar ao dinheiro, confiar em Deus, viver de forma modesta, trabalhar com diligência e investir no reino de Deus, mas também como ser organizado em suas finanças. Ensinar é também ter transparência e compartilhar com todos da casa a realidade financeira. Você compartilha sua realidade financeira com sua família. Se você assim o faz, pede para orar por isso. Expõe literalmente para seu cônjuge e seus filhos a situação das finanças da casa. Mas por que isso? Para que com eles e com o Senhor possamos passar pelas fases de fartura, como também de escassez. Mas sozinhos se torna sempre mais difícil carregarmos o fardo. Por isso devemos compartilhar tudo em nossa casa, pois juntos com o Senhor somos mais fortes. Alguns conselhos práticos. Evite esconder compras ou gastos do seu parceiro. Mantenha sempre a transparência e a honestidade. Tenha um diálogo aberto com o assunto e construa um vínculo mais forte. Sim, pode passar. Pode passar novamente. Pode passar até ir para o próximo tópico. Vemos no exemplo de José que ele se planejou para tempos de abundância, tempos de fome e escassez. Mas se pensarmos um pouco mais, José fez um planejamento para quanto tempo mesmo? 14 anos, ou seja, a médio e longo prazo. Que lição tomamos disso? Que devemos nos planejar sim, para longo prazo, mas atrelado a isso, que foi até o que eu conversei com o pastor Lógica, disse que ia fazer um pequeno paralelo com a mensagem dele no domingo. A gente tem que se planejar para longo prazo, porque a gente não sabe a volta de Jesus. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que estar desejosos, esperançosos e ansiosos pela volta dele. Porque se assim nós fizermos, nosso coração não vai estar nessas coisas. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Vai ter outras oportunidades, assim eu espero, e para a gente poder se debruçar mais sobre esse assunto, porque é muito complexo, são muitas informações e o tempo não é muito, tá bom? Que Deus nos abençoe. Glória.